O homem sempre fez perguntas, desde o início da sua existência. A doutrina espírita nos oferece as reflexões que podem nos ajudar a compreender melhor a nossa vida, o nosso passado e o nosso futuro. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Fique conosco! O Espiritismo nasceu como ciência em meados do século XIX, quando Kardec iniciou a publicação de suas obras. A partir de então, se iniciou o estudo sistemático das manifestações mediúnicas e a decodificação de uma doutrina que conforta e revigora seus adeptos. Entretanto, muitas dúvidas surgem a respeito dos conceitos básicos do Espiritismo, bem como seu objeto de estudo e a diferença de outras doutrinas espiritualistas. A entrevista de hoje trará o tema Raízes do Espiritismo com o convidado Alessandro Figueira. Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Agora, a crônica da semana. Deus não criou os espíritos perfeitos, mas aperfeiçoáveis e perfectíveis. Trata-se de uma constatação muito fácil de ser feita. Basta olhar em volta para perceber homens e mulheres com tendências e talentos variados. Em uns avulta a inteligência, outros possuem considerável talento artístico. No princípio, eles eram extremamente parecidos em sua singeleza. No final dos processos, todos serão perfeitos. Na atualidade, sua força e sua fraqueza denotam os caminhos que escolheram trilhar em sua jornada evolutiva. Como seres imperfeitos, já muito erraram e outros erros ainda cometerão. Mas isso não é de causar estranheza, e a vida propicia modos de reparação de todo o mal causado. A misericórdia divina é infinita e auxilia a todos. Basta ter boa vontade para se recompor, ou seja, estar disposto a trabalhar firme em favor do progresso. É preciso que os talentos amealhados ao longo do tempo sejam utilizados de forma construtiva. Quem possui inteligência desenvolvida necessita empregá-la no esclarecimento dos irmãos de caminhada. Os cientistas têm o dever de, mediante suas descobertas e criações, propiciar vida mais longa e confortável aos semelhantes. O talento artístico deve chamar a atenção para as maravilhas da criação. Qualquer que seja a qualidade, ela pode e deve ser utilizada no bem. Não é lícito enterrar os talentos recebidos, conforme ensina a famosa passagem evangélica. Eles representam o meio de que cada espírito dispõe para reabilitar-se perante a consciência cósmica. Se cometeu equívocos no processo de amadurecimento e aprendizado, desenvolveu variados dons. A utilização desses dons deve funcionar como o amor que cobre a multidão de pecados, na feliz expressão do apóstolo Pedro. Bem se vê que errar para aprender não é tão grave assim. Basta ter a coragem de assumir as consequências dos próprios equívocos e tratar de repará-los. Como o passado espiritual se esfumaça no processo reencarnatório, a vida manda alguns lembretes. Eles se apresentam na forma dos parentes problemáticos, do chefe difícil, do convite para trabalhar por uma causa. O talento que se tem é o indicativo da tarefa a ser feita. O mesmo ocorre com o contexto social em que se é inserido. Assim, tenha a boa vontade e faça o seu melhor em todas as circunstâncias da sua vida. O bem que você hoje pratica representa a sua gratidão pelos talentos e oportunidades com que a vida o brindou ao longo dos milênios. Na entrevista de hoje falaremos sobre as raízes do Espiritismo com Alessandro Figueira. Acompanhe! Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais esse bate-papo do programa A Vida em Foco.
recebendo mais uma vez nosso querido amigo Alessandro Figueira. Seja bem-vindo, Alessandro. Alegria e gratidão é toda nossa, meu caro Márcio. Alessandro, que é servidor profissionalmente público estadual, trabalha na Sanepar. Sem dúvida nenhuma. Somos eletrotécnicos. Nós que somos do Paraná temos uma alegria, uma satisfação enorme, porque estamos aí, acho que diante da melhor concessionária, não é, de saneamento do Brasil, é isso mesmo? É o que nós acreditamos. Paranaenses, cheio de satisfação. É verdade. Alessandro está vinculado à Casa Espírita Missionários à Luz, que fica no Bacaxeri, na Rua Nicarágua. Rua Nicarágua, número 975. E também a Casa de Apoio Irmã Sheila, que fica em Colombo e que há 40 anos atende em regime de contraturno, de segunda a sexta, com 3 refeições diárias, a mais ou menos 60 crianças e adolescentes. Crianças de 6 a 13 anos de idade. E também com muita alegria na nossa União Regional Espírita Metropolitana Norte, ao qual temos a honra de estarmos na segunda vice-presidência, trabalhando com o amigo Márcio da Cruz. Que é no Paraná a maior de todas as regionais, com 45 instituições. É uma alegria participar dessa equipe. É só alegria. Estamos hoje aqui para falar sobre o tema Raízes do Espiritismo. E já começo emendando uma primeira pergunta. Para um indivíduo se declarar espírita, basta que ele acredite nas manifestações espirituais? Essas questões conceituais são muito importantes. Ou manifestações dos espíritos, né? Perfeitamente. Pelo fato do espiritismo provir das manifestações dos espíritos, no passado acreditava-se que bastava crer nas manifestações, na fenomenologia promovida pelos espíritos, que já era suficiente para ser considerado espírita, né? Allan Kardec chega a falar ou a denominar um determinado segmento de espiritistas que ele chamou de espíritas experimentadores, numa classificação apresentada no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, intitulado Do Método. Mas à medida em que ele vai aprofundando as suas explicações, ele chega a uma conceituação do que é o verdadeiro adepto do espiritismo. É aquele que adere conscientemente aos princípios da doutrina espírita e que se esforça por colocar em prática toda a doutrina ética e moral decorrente de tais princípios. Esse é aquele que pode titular-se o verdadeiro espírito. Ou ainda, para valer-se de uma reflexão contida no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele cuja doutrina faz nele vibrar as fibras da alma. Esse é o verdadeiro adepto do Espiritismo. Qual é, para o adepto do Espiritismo, a importância da tomada de consciência a respeito desse alcance desse conceito? Isso é fundamental, meu caro Márcio. O espírita, desde cedo, deve conscientizar-se de que a ele não basta estudar a doutrina. O espiritismo não nasceu casualmente das mãos hábeis de um educador, de um homem que tinha por qualidade forjar caracteres Allan Kardec. Então o espiritismo é todo um código educacional. É um processo de educação do homem para o aqui e para a vida espiritual, não apenas do homem corporal. Portanto, ao espírita não cabe sentar-se na poltrona da acomodação, ficar confortável, cruzar os braços e achar que o seu processo de transformação espiritual irá ocorrer de inopino. É necessário trabalhar, é necessário dedicar-se, esforçar-se a cada dia para ser um pouco melhor do que foi na véspera. Então, o espírita precisa aprender a conjugar 2 verbos, amor e instrução. E, sem dúvida nenhuma, ter como guia aquele mandamento maior que é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, de nada vale encher a prateleira de livro, ler todos os livros, é isso? E se tornar um espírita de gabinete, como costuma dizer o nosso querido estimado Divaldo Franco. O espírita tem que trabalhar, tem que servir, para que ele, de fato, possa colocar em prática todo esse tesouro, esse manancial de luz que a espiritualidade superior nos conferiu, através da doutrina espírita. Muito bem. Há uma outra questão, né, que ao abrir o Livro dos Espíritos a gente encontra filosofia espiritualista. Espiritualista, perfeito. Como é que a gente compreende isso? O espiritismo está contido nesse universo chamado espiritualismo? O que é que você pode falar a respeito disso, Alessandro? A expressão é exatamente essa, ele está contido no espiritualismo, razão pela qual Allan Kardec colocou no frontispício da obra O Livro dos Espíritos a expressão... Como é que é o nome? No frontispício da obra, filosofia espiritualista.
O espiritismo está contido no universo espiritualista, mas ele se destaca nesse universo como sendo um espiritualismo filosófico, científico, racionalista. Não é um espiritualismo dogmático religioso, porquanto o espiritismo nasceu da interpretação da fenomenologia trazida pelos espíritos, mas tem, naturalmente, nos seus códigos que o constituem, aspectos que o ligam à filosofia, à ciência e também à religião. Portanto, se distinguindo, ele não nasceu, por exemplo, o conceito da religião espírita, do conceito de pecado original. Ele nasceu da livre manifestação dos espíritos que produziram fenômenos, chamando a atenção do homem para o seu processo de iniciação espiritual. Logo, coube a Allan Kardec elaborar toda uma doutrina, uma teoria para explicar aquelas manifestações, nos legando também as consequências morais que se produzem nessas relações entre os homens e os espíritos, que é o aspecto ético-moral da doutrina espírita. E, Alessandro, você acha que o século XIX foi propício, foi favorável a dar ao espiritismo essa característica racional, com métodos próprios? Não há dúvida nenhuma. Foi o tempo certo. Havia todo um movimento, eu digo, na terra e no espaço, para que homens e mulheres reencarnassem, criando as condições propícias a fim de que a doutrina espírita pudesse nascer na terra. Ela não nasceu na França casualmente. Havia toda uma movimentação cultural, filosófica e científica que permitia o espiritismo enraizar-se naquele solo e espraiar-se dali para o seio do planeta. Então o espiritismo veio na hora aprazada, atendendo ao chamamento da espiritualidade superior. Os espíritos do Senhor se movimentaram naquela bela simbologia do exército que está contido no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para inclinarem-se sobre a terra a fim de chamar a atenção do homem para a necessidade da nossa espiritualização. Muito bem. A gente vai fazer um intervalo e depois do intervalo vamos tentar entrar nesse terreno do aspecto dessa face religiosa do Espiritismo. Como é que a gente compreende isso, ok? Ok. Bem, Alessandro. Fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Raízes do Espiritismo. Não deixe de assistir. Tudo bem, estamos de volta conversando com Alessandro Figueira, que é sempre uma grande alegria para o nosso coração e para a nossa inteligência também. Imagina. Que limitada, né? Mas o Alessandro tem trazido grandes contribuições aí nessa sua participação recente no nosso programa, que espero seja duradoura, permanente. Alessandro, você falava do Espiritismo, das suas raízes. A gente compreende que no solo que a Europa apresentava, um solo todo enriquecido e fertilizado com a ciência, com o próprio materialismo, com o racionalismo. Então o Espiritismo se constitui como uma ciência, com um método, convencendo, superando as argumentações materialistas das religiões tradicionais, mas há um aspecto nele que chama atenção. Isso é abordado por Kardec na Revista Espírita, é muito debatido no nosso meio, que é esse aspecto religioso. Como compreender o Espiritismo como religião, uma vez que, segundo sabemos, não adota ritual, não tem um corpo clerical, não tem hierarquias. Como é que a gente compreende isso? Religioso como? De fato, o Espiritismo veio revolucionar esse campo, o campo da nossa concepção religiosa. Allan Kardec tem um célebre discurso que foi proferido em comemoração ao Dia dos Mortos, que está contido na Revista Espírita do ano de 1868, publicada no mês de dezembro. E ali ele faz a sua profissão de fé espírita, porque, entre outras coisas, ele vai falar exatamente desse caráter da religião espírita. E ele estabelece que o Espiritismo é a religião que se configura através de um laço de fraternidade que se expressa pela comunhão de pensamentos, de sentimentos, de princípios. Então, o Espiritismo é a religião cósmica do amor. Ela se dá por essa comunhão de pensamentos, dispensando essa liturgia, esses rituais, a questão das hierarquias clericais. O Espiritismo nos dá uma enorme contribuição, revolucionando o nosso conceito do religare, do ligar-se a Deus. Aí, neste particular, Emmanuel afirma que a religião é um sentimento divino.
Acho que nos excepcional esse liga ao conceito. Criador. O sentimento divino que nos liga. Cujas expressões ou as exteriorizações são as expressões invariavelmente do amor. Do amor. Sem Um dúvida alcance nenhuma. impressionante esse conceito também. Quer dizer que a forma, é isso que você compreende, a forma de nos ligarmos a Deus, ou nos religarmos a Deus, uma vez que por Ele fomos criados, é amando. É amando. Este é o mandamento maior de Jesus. Então o cristão, Então não é subindo na montanha, de forma nenhuma, é né? amando. Não é tão simples assim. Não é colocando adesivo no carro, assim? É não é simples. amando, servindo, praticando a caridade, que é o mandamento maior do Espiritismo. Então a religião para nós é esse laço de fraternidade, né? Dirá Allan Kardec nas páginas de A Gênese que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Será ela que fará baixar as barreiras entre os povos, calar os antagonismos de seitas, enfim, erradicar todos esses transtornos que nós vivemos hoje nesses momentos de intolerância na Terra. Erradicar talvez a corrupção, o preconceito, porque passaremos então a ver o outro como de fato um irmão, uma irmã nossa, e nos condoeremos com o sofrimento dele, teremos compaixão. Parece que está longe disso, hein? É um grande desafio, né? Entretanto, como nós espíritas temos a convicção de que a Terra passa por um processo de transição, e a transição expõe as feridas morais da humanidade, certamente de todo esse processo, desse contubérnio que nós vivemos na sociedade, nós iremos tirar um saldo positivo de aprendizado e compreenderemos definitivamente que a nossa solução é o amor, é a fraternidade, a fim de que a gente possa, de fato, derrubar as barreiras entre os povos e nos identificarmos verdadeiramente como irmãos. Muito bem, Alessandro. E essa última pergunta, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, super agradável. Se o Espiritismo repete, resgata Jesus, como deixa muito bem claro Allan Kardec, nós também compreendemos assim, o que ele vem trazer de novo? Qual é a grande novidade do Espiritismo, então? Não bastaria Jesus? Allan Kardec, no primeiro capítulo da obra A Gênese, o caráter da revelação espírita, faz uma reflexão a esse respeito. Porque, de fato, a moral que o Espiritismo adota é a mesma de Jesus. E ele chega a dizer, por uma razão muito simples, não há outra melhor. Entretanto, o Espiritismo deve ser compreendido como um corpo de doutrina que tem aspectos filosóficos, uma ciência experimental que nasceu da livre manifestação dos Espíritos. Logo, o que o Espiritismo acrescenta, além da fala lúcida e extraordinária de Jesus, é a revelação com riqueza de detalhes da realidade do mundo espiritual, da nossa natureza de espíritos imortais, possibilitando-se assim a nossa iniciação à vida futura. Um processo, então, de construção do ser espiritual que, embora esteja na Terra, que embora tenha compromissos que o ligam às questões sociais, é um espírito imortal e que precisa trabalhar para desenvolver valores e começar o seu processo de espiritualização na Terra. Bem, Alessandro. Um prazer, uma alegria mesmo bater esse papo com você, resgatando aspectos que são importantes para aqueles que estão começando no Espiritismo, compreendendo a sua grandeza, o seu alcance, a sua organização, a sua constituição. Nosso abraço fraterno a todos. Sempre bem-vindo aqui, as portas estão abertas quando você quiser retornar. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, fique com o nosso abraço, tenha um dia de reflexões e continue, porque o programa tem ainda os seus atrativos. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Nós iremos encontrar novamente os parentes que já morreram? Recebemos essa pergunta via e-mail da telespectadora Valéria. Valéria, a morte é um fenômeno natural pelo qual todos passaremos. Quando morre o espírito, se desliga do corpo e vai fazer o que manda seus interesses. Inicialmente, precisa se adaptar à vida longe do corpo. Adaptado, vai estar em companhia dos espíritos de mesmo interesse. Os nossos familiares não raramente estarão reunidos. Então, provavelmente, quando chegar a nossa vez de separar o espírito do corpo, iremos reencontrar nossos familiares. E isto pode ocorrer todas as noites. No período do sono, por exemplo, nosso espírito se liberta momentaneamente do corpo. Nesse momento, estamos livres para fazer o que manda à vontade. E não é incomum que nos reunamos aos nossos familiares para matar as saudades. Acontece que isso não acontece à revelia da vontade de Deus. Assim como acontece quando encarnado,
Não é sempre que podemos visitar uma pessoa, mas se a visita não ocorre de imediato, assim que possível ela se dá. Um reencontro só não se dará se uma das partes não desejar, igual ao que ocorre da vida na Terra. Um outro impeditivo de reencontro será o caso do espírito já estar reencarnado. Quando a morte já se deu há muito tempo, pode acontecer do espírito já ter renascido para uma nova vida. Às vezes por perto na família, às vezes longe. Daí o reencontro não se dá no plano espiritual, mas pode acontecer através de uma visita ao reencarnado. Podemos, pelo auxílio de nossos mentores, ir ver como está a reencarnação da pessoa que procuramos e visitá-la. Até pode ser possível uma conversa, quando ela estiver livre pelo corpo, livre do corpo, no período de sono. Importante notar nesse contexto que o espírito é imortal, está vivo mesmo após a morte do corpo. A separação é momentânea, a morte é como uma viagem com duração definida, porque um dia o reencontro se dará certamente. Outro ponto relevante é que não devemos nos angustiar pela separação. Isso pode deixar a pessoa que amamos também angustiada, semelhante ao que acontece em vida. Imagine você indo fazer uma viagem e as pessoas em sua casa se mostrando desesperadas pelo afastamento momentâneo. Você também não se angustiaria de vê-lo sofrer por não podendo fazer nada? Por isso é preciso confiar, vencer os medos e angústias, tendo em mente que a separação é momentânea e está sob o comando de Deus, que não erra e que é infinitamente bom. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Deus e o prazer. A questão número 712 de O Livro dos Espíritos indaga: com que fim Deus pôs o gozo nos bens materiais? Espiritualidade em gotas. Esta questão já relaciona Deus aos atrativos do gozo e, portanto, quebra radicalmente aquela ideia ancestral de que gozo é pecado. Uma visão religiosa ultrapassada, porque em a natureza tudo que se estabelece pode ser saboreado. A divindade pode ser degustada. E está íncito na natureza o gozo como algo que deve nos prospectar para passos mais avançados na senda da evolução. Assim, o gozo material nos sugere o desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais, afetivos. E estes nos impulsionam para os gozos de natureza mais refinados, que são os gozos da transcendência, da espiritualidade. Em tudo, no entanto, a divindade coloca para atender os seus filhos nos seus diferentes graus de evolução. Aqueles mais primitivos são movidos ao progresso através dos gozos físicos. É o sexo, é a alimentação, é o sono, é o conforto, por exemplo, de um lar, conforto físico de um lar. Mas à medida que vamos desenvolvendo o nosso potencial de consciência e vamos amplificando o nosso processo evolutivo, vamos sentindo a necessidade de usufruir outros gozos, ou seja, somos chamados a experimentar outros tipos de prazeres. Porque uma coisa é comer e sentir o prazer da comida, e outra coisa é ter o prazer da companhia com quem nós estamos nos alimentando. Uma coisa é ter sexo e termos o orgasmo sensorial, neurosensorial, e a outra coisa é o encontro afetivo daquelas almas que se entrelaçam na comunhão sexual. Há um gozo físico e há um gozo que transcende, que é afetivo, que é emocional. Uma coisa é deitar e se acomodar numa cama bem confortável, abrigado do frio ou do calor, e ter um bom sono. E a outra coisa é deitar-se e poder desfrutar da consciência tranquila e sair do corpo para encontros formosos. Vejam que não é a exclusão desse ou daquele, é que à medida que nós vamos avançando, alguns gozos passam a serem prevalentes em relação a outros que são mais
materiais, mais sensoriais, mais da nossa primitividade humana. E nós vamos encontrando os prazeres que vão se referindo mais à alma do que ao próprio corpo. É assim que aos poucos vamos descobrindo que em a natureza há variadas manifestações de gozos e de que, a partir deles, nós precisamos estar avançando na direção da sutilização dos mesmos e sempre estando atento de se não estamos sendo escravos dos gozos no processo do abuso ou se estamos fazendo deles um passo para o nosso aprendizado, o nosso crescimento na busca de novas experiências prazerosas do corpo na direção da alma, da criatura na direção do Criador. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!